Bom, fala galera, esse é o capítulo de proteção para a matéria de sistemas operacionais. Aqui quem está falando é o André, próximo a falar vai ser o Fernando. E bom, vamos direto ao que interessa, né? Bom, afinal, o que é a proteção? A definição do dicionário, indo para o lado jurídico. Ele é um conjunto de leis que protege alguma coisa e os meios usados para colocar essas leis em prática. Ou se não, do lado mais genérico, é a ação ou o efeito de proteger. Tá, mas e no sistema operacional? Como isso funciona? No caso do sistema operacional, essas leis podem ser regulamentos do sistema operacional ou do usuário que definem o que pode ou não ser acessado. O que são os mecanismos? São os meios utilizados para colocar essas leis em práticas, que são os mecanismos utilizados pelo sistema para fazer valer essas leis. Bom, e qual a minha motivação para estudar sobre esse assunto? Bom, vou levantar alguns questionamentos que podem surgir sobre o assunto. Bom, os sistemas de computação eles foram se tornando mais complexos e precisando de maior proteção ao longo do tempo. Né? Então, o que surgiu foram alguns pontos como, por exemplo, como garantir confiabilidade no uso de recursos compartilhados do sistema, como impedir violação maldosa e intencional, ou mesmo não intencional por um usuário de que danifique o sistema, quais são os mecanismos de proteção, como saber que um sistema é confiável, e mais algumas perguntas que podem surgir ao longo da apresentação que a gente vai tentar sanar ao máximo delas. Bom, os objetivos, né? A ideia é proteger a integridade do sistema. Mas e o que é fundamental de verdade? É assegurar que um programativo ou usuário em um sistema use os recursos do sistema de forma consistente com as suas políticas. Bom, a ideia é a detecção precoce de erros para impedir a contaminação de um sistema saudável por um defeituoso. Então, para fazer isso é preciso fornecer meios para diferenciar o uso autorizado do não autorizado. E com isso fornecer um mecanismo para a imposição das políticas que governam o uso dos recursos disponíveis. Bom, se ainda não ficou muito claro, vou tentar esclarecer qual a diferença entre os mecanismos e políticas. Bom, as políticas de uso de recursos de um sistema elas podem variar dependendo da sua aplicação e mudam com o tempo. A proteção não é mais uma preocupação apenas do projetista de um sistema operacional. Os programadores também devem se preocupar em proteger as suas aplicações. E agora o ponto crítico do assunto são os mecanismos são diferentes das políticas. Não vamos confundir esses dois termos, porque ela é muito importante para a flexibilidade no final das contas. Então, os mecanismos eles determinam como uma política será implementada, e as políticas decidem o que será feito de fato. Outro ponto aqui bem importante é a separação de proteção e segurança, que até mesmo durante as pesquisas, muitos autores costumam deixar esses dois tópicos juntos e misturar as fronteiras entre eles. A ideia é que a segurança é muito mais complexa do que a proteção. O conceito-chave para a diferença, assim, a regrinha básica para não esquecer, é que a segurança ela lida com as ameaças externas do ambiente do sistema, enquanto a proteção lida com as ameaças internas do ambiente do sistema, que é o que a gente vai continuar explicando aqui. Bom, agora vamos falar dos princípios de proteção, que tem alguns princípios que ajudam a garantir a nossa proteção. O primeiro deles é o princípio orientador. Né? O que seria esse princípio orientador? E como ele vai nos ajudar? Bom, ele vai dar um padrão a seguir em todo o projeto. Seguir esse modelo simplifica as decisões de projeto, mantém o sistema consistente e fácil de entender. Esse foi bem tranquilo. Né? O próximo é o princípio do menor privilégio. E qual que é a sua importância? Né? Ele é um dos princípios fundamentais para a proteção. Nesse princípio, usuários, programas ou até sistemas recebem somente os privilégios suficientes
para que eles executem suas atividades. Um sistema operacional que o implementa terá o mínimo de dano caso ocorra uma falha, pois ele só deu privilégios mínimos em certa região, seja em algum componente, recurso, etc. Um sistema operacional que o implementa também fornece chamadas de sistemas e serviços que implementam controle de acesso minucioso, permitindo a habilitação e desabilitação de privilégios. E temos o seguinte, temos as trilhas de auditoria, que ela rastreia todas as atividades de proteção e segurança do sistema. Temos o gerenciamento de usuários, como podemos ver aqui na coluna da esquerda, que ele acarreta na criação de uma conta separada para cada usuário com os privilégios suficientes a ele. Então temos o controle de acesso baseado em posição, que é o Role Based Access Control, ou RBAC. A gente pode ver, tem os usuários, e aí eles são designados alguns papéis que têm suas determinadas permissões. Esse princípio ajuda a ter um ambiente mais seguro, que nem sempre é o caso, como por exemplo o Windows 2000. Ele possui um esquema complexo de proteção e ainda assim possuía furos, enquanto, por outro lado, o Solaris, uma variante do Unix, tinha proteção melhor por ter menos recursos. Então, quanto mais serviços ou sistemas para proteger, mais complexo e falha pode ser a proteção. Bom, aqui eu acabei de comentar sobre a trilha de auditoria, gerenciamento de usuários e como esse princípio ajuda a ter um ambiente mais seguro. Agora vamos para os exemplos. Bom, o primeiro deles é o estagiário, que em algum ponto da vida acredito que todos nós vamos passar por isso. O estagiário ele não possui acesso às informações e reuniões importantes. Ele vai ganhando acesso conforme adquire experiência para que o dano, caso ele faça alguma besteira, o que é muito provável, seja reduzido. E por outro lado temos aqui o porteiro. Ele não tem acesso a todas as áreas onde ele fica de olho ou protegendo, caso fosse um segurança de shopping, por exemplo. Somente das necessárias, para que caso alguém tente invadir ou aborde, ele só tenha as chaves de certos locais. E com isso a gente consegue minimizar os danos sofridos, caso venha acontecer alguma coisa. Bom, agora vamos partir para o domínio de proteção. Tá, mas o que é o domínio de proteção? E como isso se relaciona com os computadores? Bom, o computador ele é uma coleção de processos e objetos. O domínio de proteção são os objetos que devem se proteger com seus direitos. Cada objeto possui um nome exclusivo e os objetos são tipos de dados abstratos. Cada um só pode ser acessado por meio de operações bem definidas e significativas. Já deu para ver aqui que tem a abstração dos objetos e as coisas são bem minuciosas, tem nomes específicos e as operações bem definidas. E as operações possíveis, eles dependem do objeto e do seu tipo. Bom, alguns exemplos aqui, indo para o lado do hardware, é o CPU, o segmento de memória, impressora, discos, unidade de fita. Agora do lado do software, só um minutinho que está passando. Bom, agora do lado do software, temos os arquivos, os programas, semáforos, diretórios, serviços. E com isso, vamos passar para outro princípio de proteção. É o princípio precisa saber, ou need to know. Precisa saber como funciona isso. Bom, um processo ele só deve ter permissão para acessar os recursos nos quais eles têm autorização. Parece bem simples, Mas é que assim, um processo ele só deve ser capaz de acessar os recursos exigidos para concluir a sua tarefa e só isso. Esse princípio ajuda na limitação da quantidade de danos que um processo defeituoso pode causar no sistema. Ele é semelhante ao princípio de menor privilégio. Os objetivos da proteção são minimizar os riscos de possíveis violações de segurança. Então até aqui está todo mundo alinhado. Bom, agora vamos partir para a estrutura desse domínio.
Bom, qual que é a estrutura do domínio, como funciona o domínio. E se ficar complicado, fica calmo que a gente vai ilustrar isso ainda. Bom, um processo ele opera dentro do domínio de proteção. Esse domínio especifica o que o processo pode ou não acessar. Cada domínio define um conjunto de objetos e seus tipos de operações que podem ser invocados sobre cada objeto. A capacidade de executar uma operação sobre um objeto é chamado de direito de acesso. Um domínio é uma coleção de direitos de acessos e esses objetos, cada um sendo um par ordenado do tipo nome do objeto, conjunto de direitos. Ficou um pouquinho complicado, né? Foi muita falação e pouca não deu para visualizar direito. Então aqui nessa imagem a gente consegue entender melhor. Bom, cada domínio aqui a gente tem o D1 e o D3, que ele está definindo o conjunto de objetos e os seus tipos de operações que podem ser invocados sobre cada objeto. Por exemplo, aqui tem a impressora e que tipo de operação que ela pode executar? Pode fazer o print e só isso. Então, a capacidade de executar uma operação sobre o objeto é chamada de direito de acesso. Esse domínio ele é uma coleção de direitos de acesso e objetos. Então, aqui no domínio 1, desse lado verde, a gente tem a impressora, que pode imprimir, e o arquivo 1, que pode escrever. Enquanto do outro lado, a gente tem o D3, que tem o arquivo 2, que pode ler e escrever. E aqui no meio laranja, nessa interseção, tem o navegador que ele pode executar uma tarefa e o arquivo 1 que pode ser lido. Isso serve tanto para o domínio 1 como para o domínio 3. Parece não, é igualzinho ali do lado da matemática e os diagramas. Né? Agora um exemplo mais genérico, né? Tem o domínio X, que ele tem um comando read, comando write, comando execute. Isso acontece bastante no sistema Unix ou no Linux, que aparece ali o WRX, né, que é o write, read, execute. E conforme você vai adquirindo esse traquejo com o sistema operacional, isso começa a ficar cada vez mais claro de como esses domínios são aplicados dentro do sistema operacional Linux, por exemplo. Bom, agora as associações entre processo e um domínio, e quais os seus tipos. Bom, a gente vai tratar de dois tipos, né, que é a estática e a dinâmica. Na estática, um conjunto de recursos disponíveis a um processo ele vai ser fixo por toda a vida desse processo. E ele não vai poder ser alterado depois, isso acarreta em algumas implicações, como a gente vai comentar a seguir. A dinâmica ele é um sistema mais complexo, só que ele torna essa alocação bem mais flexível, pois ele consegue mudar os domínios durante a vida do processo. Bom, se ele for estático, ele inclui tanto acesso de leitura quanto de gravação. Esse esquema ele fornece mais direitos do que o necessário em cada uma das fases. Então a gente já começa a ver o problema de acordo com os princípios que a gente já comentou anteriormente. Dessa forma, o princípio conhecer o necessário, ele acaba sendo violado. Então a gente já começa a ter aqui uma falha na nossa proteção. E assim, a gente tem que permitir que o conteúdo de um domínio ele seja modificado para que o domínio sempre reflita os direitos de acessos mínimos necessários. Então, se em determinado momento você não precisa mais escrever naquele objeto, então você não precisa mais desse direito. E qual a possível solução para isso? Né? A solução é uma associação dinâmica, que apesar de mais complexa, ele permite a permuta de domínio e ele aplica o mecanismo de troca de domínio. Então, é possível permitir a alteração conforme os direitos são necessários ou são modificados durante a vida do processo. E o que acontece se a gente não puder alterar o conteúdo de um domínio? A gente tem como obter o mesmo efeito criando um novo domínio com conteúdo alterado e permutando para esse
novo domínio os objetos, né? Então, se eu tenho ali um domínio que tem leitura e escrita, em determinado momento eu paro de precisar da escrita, eu não consegui alterar esse domínio, eu crio um novo domínio somente com leitura e jogo os objetos para lá. Bom, um domínio ele pode ser definido de várias maneiras. Aqui não tem, nesse momento, nada a ver com .com, .uk, .org. Cada usuário ele pode ser um domínio, um conjunto de objetos que podem ser acessados dependendo da identidade do usuário. Cada processo também pode ser um domínio. O conjunto de objetos que podem ser acessados depende da identidade do processo. Cada procedimento também pode ser um domínio. O conjunto de objetos que podem ser acessados corresponde às variáveis locais definidas dentro do procedimento. Bom, agora a gente vai partir do modelo padrão para a modalidade dual. Vamos considerar aqui o modelo padrão de execução do sistema operacional de modalidade dual. Então a gente tem a modalidade de monitor e a modalidade de usuário. A modalidade de monitor ele pode executar instruções privilegiadas, possui o controle completo do sistema de computação. Enquanto a modalidade de usuário pode invocar apenas instruções não privilegiadas, pode ser executado somente dentro do seu espaço de memória pré-definido. Essas duas modalidades elas são importantes porque elas protegem um sistema operacional. Em um sistema operacional multiprogramado, dois domínios de proteção são insuficientes, porque os usuários também querem se proteger um dos outros. Bom, agora, para ilustrar tudo isso, a gente vai partir para alguns modelos de como alguns sistemas operacionais lidam com isso tudo. Né? Bom, o primeiro caso deles é o Unix. No Unix, um domínio é associado a cada usuário. Essa permuta de domínio corresponde à mudança temporária da identificação do usuário. A identificação de proprietário em um bit de domínio, que ele é chamado de bit set user ID, né? Bit set UID, na abreviação. Então, um bit desse é associado a cada arquivo. Quando esse bit está ativo e o usuário executa o arquivo, o user ID é posicionado como proprietário do arquivo. Então, precisei executar, eu me torno proprietário daquele arquivo e meu user ID vai para lá. Quando ele está off, quando o bit de set user ID está off, o meu user ID não faz nada porque eu não estou precisando executar nada. Então, mantém ali o meu sistema do mínimo privilégio. Esse mecanismo ele é usado quando um recurso, de outra forma privilegiado, precisa ser disponibilizado para a população geral de usuários. Um problema desse método é que se um usuário conseguir criar um arquivo com user ID igual ao root, que é o todo poderoso, vamos dizer assim, com seu bit set user ID ativo, esse usuário ele pode se tornar o root e fazer o que quiser no sistema, podendo causar enormes danos ou fazer alterações maliciosas. Então esse é um problema que a gente tem no Unix, que por ter esse maior acesso, se o usuário ele consegue criar um arquivo que altere esses IDs, ele consegue usar uma máscara, consegue se passar por outro usuário e adquirir então seus privilégios, suas permissões para fazer alterações. Bom, e qual que é a alternativa para isso? Né? Uma alternativa a esse método é a inserção de programas privilegiados em um diretório especial. O sistema operacional ele é projetado para alterar o user ID de qualquer programa executado a partir desse diretório. Então, nesse diretório especial, o sistema ele já é projetado para alterar o user ID de qualquer programa que vai ser executado dali de dentro. Isso elimina um problema de segurança que ocorre quando intrusos criam programas para manipular o recurso do user ID e ocultam tais programas no sistema para uso posterior.
Então, nesse caso, a gente está falando de segurança porque são intrusos que são ameaças externas querendo alterar os recursos internos do sistema que caímos então no escopo da proteção. E como temos o diretório especial, se alguém tentar alterar o user ID, não vai conseguir porque o sistema está projetado para alterar o sistema de o user ID de qualquer programa que está sendo executado ali. Bom, e tem algum jeito de restringir ainda mais? Bom, para proteger mais ainda é não permitir a mudança do user ID. Um processo daemon ele pode ser iniciado em tempo de inicialização e executado com user ID especial. Então, um programa especial ele envia solicitações desse processo sempre que eles precisam usar um recurso. Só que assim, ser muito restritivo também é preciso ter cuidado ao escrever programas privilegiados, porque qualquer descuido pode resultar em uma falta total de proteção no sistema. Geralmente esses programas são os primeiros a serem atacados por pessoas que tentam invadir um sistema, justamente porque eles são muito restritivos. Se você consegue uma brecha, você consegue quebrar todo um escopo de proteção e você dá mais acesso para os invasores. Bom, agora o exemplo é o multi-CS. No sistema multi-CS, os domínios de proteção são organizados hierarquicamente em uma estrutura de anel como essa que vocês estão vendo na imagem. Se houver apenas dois anéis, esse esquema será equivalente à modalidade de execução monitor-usuário, que a monitor ele vai corresponder ali ao D0, o anel 0, enquanto o usuário corresponde ao D1. Bom, o multi-CS ele tem um espaço de endereçamento segmentado. Cada segmento é um arquivo e está associado a um dos anéis. Uma descrição de segmento inclui uma entrada que identifica o número do anel, como a gente pode ver ali, anel 3, 2, 1, 0, de acordo com as cores, né? Com menos privilegiado, descendo ali para o vermelho, que é o mais privilegiado de todos, onde fica o kernel, por exemplo. A gente pode ver, né? Indo do lado de dentro para fora, a gente tem ali o anel 0, que é o kernel, e ele tem o máximo de privilégio possível. Enquanto o anel 1, eu tenho ali os drivers de dispositivos, mas só alguns, porque no anel 2, com menos privilégios, temos os drivers de outros dispositivos. Enquanto ali na camada mais externa temos o anel 3, né? E ele está destinado para as aplicações. Um contador do número do anel corrente ele é associado a cada processo. O tipo de acesso, no entanto, é restrito de acordo com os bits de acesso associados a esse segmento. Então, cada segmento tem um bit de acesso que vai restringir o uso de cada camada. Bom, aí no multi-CS é possível trocar de camada, ou sair de uma camada mais interna para externa, ou vice-versa. Essa permuta de domínio ocorre quando um processo atravessa de um anel para outro, chamando um procedimento em um anel diferente. Por exemplo, ali do anel 1 eu posso chamar alguma coisa do anel 2, o anel 2 vai chamar algo do anel 1, que ele é mais privilegiado. Só que aí a gente precisa controlar essa permuta para também não virar bagunça, né? Então, para permitir a permuta de domínio controlado, a gente modifica o campo do anel no descritor de segmento para que ele inclua o seguinte: que cada descritor de segmento ele tenha uma chave de acesso, um limite e uma lista de portas. Com isso a gente consegue controlar essa permuta de domínio sem ter muita bagunça. Porque assim, a principal desvantagem dessa estrutura de anel é que ela não permite impor o princípio conhecido necessário. Isso significa que todo segmento acessível em um anel interno também é acessível em um anel mais externo e vai crescendo conforme você vai aumentando esses anéis. Vai indo para o lado de fora, vamos dizer assim, para o lado mais externo da camada. Bom, o sistema de proteção do multi-CS é geralmente mais complexo
e menos eficiente do que os utilizados nos sistemas operacionais atuais. Se a proteção interferir na facilidade de uso do sistema ou piorar significativamente o desempenho, então seu uso deve ser avaliado com cuidado em relação à finalidade do sistema. Então, só para fechar aqui todo esse pacote que foi um bombardeio de informações, é que você tem que ter em mente que a facilidade de uso pode impactar o desempenho. Então, tendo essas duas medidas, você faz a avaliação e você vai escolher o sistema de proteção que mais se adequa de acordo com a sua necessidade. Bom, como funciona, eu acabei de explicar tudo isso, né? Só lembrar o ponto importante, né, da pergunta de domínio. E não esquecer da chave de acesso, o limite e a lista de portas. E a desvantagem é que esse NIP CS ele não permite impor o princípio de conexão necessário, que acaba já não ajudando a gente. Agora, quem vai tocar até o final da aula é a matriz sobre matriz de acesso, é o Fernando. Então, passo a bola nesse momento. Obrigado pela atenção, gente. Continuem firmes aí nessa aula. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu vou estar aqui fazendo a segunda parte da nossa aula sobre proteção de sistemas operacionais. Eu quero agradecer ao André por ter introduzido a primeira parte para vocês e ter falado sobre alguns conceitos. E agora eu vou estar falando sobre alguns assuntos como matriz de acesso, controle de acesso e alguns relacionados. Muito bem, então vamos começar. Vamos falar agora de matriz de acesso e o que é essa matriz. Bem, uma matriz de acesso, vamos dizer assim, objetivamente o que ela faz, ela tem algumas entradas definidas nessa matriz que permitem a execução de um processo, ou seja, ele pode estar executando alguma operação em cima de algum objeto. Se onde tem o domínio com o encontro do objeto, ele pode executar alguma operação que esteja definida dentro do campo de encontro entre eles. Vocês já vão ver já já. E o que essa matriz de acesso faz? Ela vai estar implementando as decisões políticas relacionadas com a proteção. Essas decisões políticas, geralmente, elas são definidas pelo usuário. Eles definem o conteúdo dessas entradas dentro dessa matriz de acesso e são elas que vão permitir, assim como eu havia dito, se um processo vai estar podendo, por exemplo, executar ou ler de algum arquivo ou objeto definido. E cabe ao sistema operacional, além do usuário, mas quem geralmente faz isso é o sistema operacional, definir o domínio em que esse processo vai estar executando. Geralmente você pode relacionar, a gente tem aqui o exemplo, você pode relacionar que o domínio 2 é só para alguém da área de TI que só tem acesso ao prompt de comando. E os outros domínios são para usuários administrativos ou estagiários. Ou seja, por exemplo, na hora de entrada do sistema, você entra via uma senha em um desses domínios definidos. É uma abstração que a gente pode estar fazendo. E você vê aqui que nós temos, por exemplo, 3 domínios que estão definidos nas linhas e os objetos definidos nas colunas. E como eu havia dito, o encontro entre eles são onde estão os direitos entre um domínio e aquele objeto. E essa matriz de acesso, ela fornece esse mecanismo para a implementação de um controle rígido. O que é esse controle rígido? Para você não permitir que um processo faça um acesso indevido a algum objeto, por exemplo. E essa associação entre
o domínio e o objeto ao qual o processo vai estar acessando, ela pode ser tanto estática quanto dinâmica. Além disso, os processos aí devem poder permutar de um domínio para o outro. O que isso quer dizer? Quando você projeta um sistema, geralmente você lembra que os usuários podem estar em um domínio, por exemplo, lá, o cara do TI ele está no domínio dele e ele precisa testar alguma coisa no domínio de usuário para ver se tal modificação que ele fez funcionou. Então você deve poder ter uma possibilidade de modificar, você tem que ter essa possibilidade de mudar de domínio. Modificar a gente vai falar mais pra frente. Você tem que ter essa possibilidade de mudar de domínio. Então a gente vê aqui, né, nosso exemplo novamente, que a gente pode fazer isso através de uma operação chamada switch. Quando você retira essa primeira coluna aqui e se junta esses domínios 1, 2 e 3, que agora são objetos, naquela nossa matriz, essa daqui também é uma parte da matriz, né? Só deixei recortado para a gente poder observar melhor. Essa operação de troca, através dessa operação switch, ela permite que caso você esteja no domínio 1, né, pela linha 1, e você queira ir para o domínio 3, você possa fazer isso caso o direito de acesso exista. Se, por exemplo, não existir, como é o caso do D3, eu não posso modificar para o domínio 1 ou domínio 2. E uma vez que, por exemplo, eu esteja no domínio 1 e eu vá para o domínio 3, né, eu modifique o processo para o domínio 3, mude o processo para lá, eu não posso voltar, porque na nossa matriz ele não tem a possibilidade de fazer essa troca novamente. Outras operações que a gente tem, a operação de cópia limitada, cópia estrela e de transferência, todos relacionados à cópia. O que acontece nessa operação? Aqui nós vemos na nossa matriz que a impressora do domínio 1, relacionada ao domínio 1, ela tem uma estrela. O que acontece? Esse domínio 1 ele pode estar repassando esse direito da impressora de printar para os outros domínios. Então eu posso fazer cópias aos outros domínios desse direito de acesso para impressão. O que acontece na cópia limitada é o que? No momento em que eu tenho esse direito de acesso print, que não é com estrela, eu não posso estar passando para os outros domínios, ou seja, só quem tem o estrela pode fazer ceder cópias para os outros domínios. A operação de transferência, né, relacionada à cópia também, você vai estar transferindo entre domínios o seu direito de acesso. O que acontece quando você faz isso é que você perde o seu direito no domínio que você estava, né? O domínio que você transferiu, por exemplo, eu tinha o domínio 1 que transferiu para o domínio 2, o domínio 1 não tem mais o direito de fazer impressão, ou seja, ele só pode voltar a fazer impressões caso o domínio 2 repasse para ele novamente o direito de impressão. Operação de controle. Essa operação é muito interessante porque quando você tem numa linha um domínio, ele tem controle sobre outro domínio. Ou seja, o que acontece? Você pode estar modificando no outro domínio, ao qual você tem controle, quais operações podem ser executadas nos objetos. Que a gente vê aqui, por exemplo, tirei do executar do navegador do domínio 3 e coloquei um read and execute para o CMD. Além do mais, nós temos mais um tipo de operação, que é a operação owner. Ela retira qualquer privilégio de qualquer domínio do objeto, caso um domínio tenha. Nós temos aqui nesse caso, por exemplo, o domínio 3, que ele tem a operação owner, e ali tem o direito de acesso owner, e o que ele faz, por exemplo, caso ele queira, é retirar do CMD qualquer tipo de
direito de acesso dos outros domínios. Os outros domínios aqui, eles podem estar tendo seus direitos owners também, em relação a um objeto em específico, e podem modificar dos outros domínios. Um problema que acontece bastante com os dois tipos de operações que existem, que é o de cópia de propriedade, é o problema do confinamento. O que é esse problema? Geralmente você quer garantir que nenhuma informação ela vá ser passada para outro domínio. Então, quando isso acontece, de você acabar cedendo certa parte de informação para outro domínio, você acaba quebrando, por exemplo, a sigilosidade de uma informação. Ou algum domínio que não deveria acessar está acessando aquele ambiente de execução. Então, é um problema em que você não consegue garantir que uma informação em um certo objeto de um certo domínio fique ali, sem que ela se modifique para os outros. Muitos estudiosos dizem que esse problema não tem muita solução, dado que você às vezes tem que passar e ceder informações para outros domínios a fim de que o sistema funcione. Vamos lá, agora para algumas implementações dessa matriz de acesso. Ela não serve somente como uma matriz, existem alguns outros tipos de implementações. Nós temos a tabela global, que é um conjunto de triplas ordenadas, que é o domínio, o nosso objeto e o conjunto de direitos deles. E o que acontece é que quando você tem uma operação que ela vai estar sendo executada de um processo, ela vai ser pesquisada na tabela global. Se essa operação ela está em um domínio D1 de um objeto X e ela pede um direito de print e ela existir, ela vai ser encontrada e a operação pode continuar. Se ela não encontrar, ela vai ter um código de exceção ou de erro, uma condição. Um problema dessa tabela é que ela é muito grande, né? Você imagina que você vai ter diversos domínios, diversos objetos, diversos conjuntos de direitos relacionados a eles, e você tem que manter tudo isso em memória principal. Isso é muito inviável e você teria necessidade de adicionar um dispositivo de entrada e saída adicional e você vai ter um desempenho muito ruim e gerar outros problemas. E, além do mais, é difícil de tirar vantagem, né, de alguns agrupamentos especiais de objetos e domínios. Muitas vezes você não consegue fazer alguma associação correta entre eles e você não consegue estar gerando algo que tenha uma produção mais forte. Lista de acessos para objetos. A lista de acessos para objetos, ela é uma lista para cada objeto que consiste no par ordenado entre o domínio e o direito. Ou seja, é muito fácil você ter um objeto, por exemplo, impressora, e ela tem uma lista com os seus domínios e conjuntos de direitos. É muito fácil, por exemplo, para um processo encontrar lá dentro daquela lista se no domínio que ele está, ele tem o direito de fazer aquilo ou não. Ele é até que certamente mais rápido do que na tabela global, vamos dizer assim. Essa lista ela tem também um conjunto default de direitos de acesso. Por exemplo, se a entrada for encontrada, a gente vai estar permitindo a operação. Né? O processo foi lá, buscou qual é o domínio que ele está e se ele tem direito de acesso lá. Se encontrou, beleza. Se não, ele vai verificar o conjunto default, que geralmente fica no final da lista. Vamos assim imaginar, né? Algo abstrato que nós estamos ensinando aqui. Ele vai verificar aquele conjunto e se tiver dentro daquele conjunto o direito de acesso, ele vai permitir. Caso contrário, ele nega, como faria na tabela global, e vai gerar uma condição de exceção ou de erro. Lista de capacidade para domínios. Nós temos uma lista de objetos com as operações permitidas sobre esses objetos. Esses objetos eles são geralmente representados por nome e endereço físico, e que também pode ser chamado de capacidade. Aí nós temos que a simples posse dessa capacidade
significa que o acesso vai ser permitido. E essa proteção, né, baseada em capacidade, ela se fundamenta no fato que as capacidades nunca vão ser autorizadas a migrar para qualquer espaço de endereçamento diretamente acessível por um processo de usuário. Ou seja, o processo desse usuário, ele não pode acessar diretamente e não pode estar migrando diretamente essas capacidades, podendo gerar algum problema ou esses processos poderiam estar modificando essas capacidades que eles possuem. As capacidades elas também podem ser diferenciadas de duas formas. Cada objeto tem uma etiqueta, que se denota se ele é uma capacidade ou é um dado acessível. E o espaço de endereçamento associado a um programa ele pode ser dividido em duas partes, uma que pode ser acessada ou não. Vamos lá. Mecanismo de chave tranca, ou lock key. Esse mecanismo ele permite a nós o que? Você tem uma... Vamos dizer assim, você tem uma tranca, que geralmente é o nosso objeto, que a gente gostaria de abrir. E nós temos o domínio que possui, que seria a nossa chave. O nosso processo que ele vai estar em execução, ele só pode ter acesso a esse objeto se ele estiver num domínio que seria a chave daquele objeto. É mais ou menos imaginar como se fosse na nossa matriz de acesso. Se nós estivermos no domínio em que aquele objeto tem direitos, então ele pode ser autorizado a executar. Caso contrário, não. Ele não vai poder fazer isso. Ele vai ser bloqueado daquela execução. E um fato interessante desse mecanismo é que você não pode alterar as chaves ou modificar os próprios domínios diretamente. Você tem que fazer isso através de outro mecanismo para poder, ou de outra forma para poder ter o acesso correto. Uma comparação simples aqui que a gente tem. A tabela global, né, como a gente falou, ela é mais simples, muito fácil de ser usada, só que ela pode ser muito grande e geralmente não se beneficia de grupamentos especiais. Lista de acesso, elas correspondem diretamente às necessidades dos usuários. Como eu falei, é bem fácil de se utilizar essa lista de acesso. Só que a determinação do conjunto ela pode ser um pouco difícil caso ele tenha diversos conjuntos de direitos para diversos domínios. E cada acesso ele deve ser verificado. E isso pode demorar porque ele tem que passar por todos os domínios e conjuntos de direitos relacionados a eles. A nossa lista de capacidade ela não corresponde exatamente à necessidade do usuário, mas elas são úteis para a localização de informações de um determinado processo e a revogação da capacidade às vezes pode ser muito ineficiente caso ele esteja executando ou tenha a posse daquela capacidade. A gente vai ver mais pra frente por quê. E o mecanismo chave-tranca ele é tanto flexível quanto efetivo. Ele é muito bom, porque caso você esteja no domínio, você pode acessar ou não. Ele é bem rápido também. E nós temos alguns privilégios de acesso que podem ser revogados efetivamente. Né? Você pode tirar o processo do domínio e colocar em outro e ele não vai conseguir mais acesso àquele objeto, por exemplo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de acesso. Vamos falar sobre o controle de acesso. E o que é o controle de acesso? O controle de acesso ele é atribuído a cada arquivo, né, e diretório. Se atribui um proprietário, um grupo ou uma lista de usuários que tenham informações de controle de acesso. E o controle de acesso ele pode ser baseado tanto em papéis quanto em concessão de privilégios. E você geralmente tem o direito de executar uma chamada ou uma opção dentro de uma chamada de sistema, geralmente feita pelo kernel. E esses processos, eles podem ter alguns privilégios. E os privilégios de programas também podem ser atribuídos a papéis, que é algo bem interessante, que facilita a usabilidade do sistema.
E os nossos usuários, eles podem ter papéis atribuídos a eles, e eles podem assumir papéis com base em algumas senhas. E a implementação, né, desses privilégios diminui o risco de insegurança associado a superusuários e programas. Por quê? Você tem o usuário 1, ele vai ter um papel, ele pode ter mais de alguns papéis, e ele pode ter dois tipos de privilégios. Se ele não quer executar com um super privilégio, por exemplo, ele pode executar com o privilégio 1. Caso ele precise executar com o privilégio 2, que dá mais direitos a ele, ele pode, mas ele não precisa. E o que acontece, por exemplo, quando a gente tem que revogar algum direito de acesso? Existem alguns problemas, como a gente falou na lista de capacidades, que muitas vezes você não quer revogar imediatamente porque pode estar algum processo rodando naquele domínio e fazendo algo naquele objeto, e se você tirar ele na hora, ele pode crashar o sistema, pode dar algum problema, que é algo que a gente não gostaria que ocorresse. Muitas vezes também, né, seletiva e geral. Um processo ele fez alguma besteira dentro do domínio ou do objeto, e aí eu vou ter que decidir, né? Eu tiro só dele, eu vou tirar de alguns, eu vou tirar de todos, né? O que eu vou ter que fazer? Geralmente são algumas dúvidas que acontecem, mas isso tudo visando a proteção do sistema. Parcial versus total, né? Eu tenho que revogar tudo daquele processo, não, o que ele pode, não pode fazer. Isso tem que ser temporário ou pode ser permanente. Eu tenho que maneirar e ver o que eu posso ou não fazer. Isso depende da nossa implementação. Alguns esquemas, né, que implementam essa revogação, eles podem ser tanto de reaquisição, ou seja, uma capacidade, né, ela está lá no domínio, ela é excluída para ela não ser mal utilizada, por exemplo. E aí o processo tem que ficar tentando readquirir aquela capacidade para poder executar a tarefa dele, a fim de terminá-la, claro. Nós temos também os ponteiros de retaguarda, ou de apoio, que é uma lista de ponteiros que tem para todas as capacidades associadas àquele objeto. E a implementação disso é muito caro, né? Porque você tem um ponteiro, ele pesa bastante na memória, e você tem que ter uma lista para aqueles ponteiros, ou um arranjo para aqueles ponteiros, isso gasta bastante. E o endereçamento indireto também, né? Tá lendo aqui para vocês, é uma capacidade, cada capacidade aponta para uma entrada exclusiva em uma tabela global que aponta para o objeto. As entradas na tabela podem ser reutilizadas para outras competências, para as outras capacidades. O objeto de uma capacidade deve corresponder à sua entrada na tabela e ela não permite a revogação seletiva. Ou seja, eu não posso deixar que só alguns processos sejam revogados direitos. Ou eu revogo de todo mundo ou não faço. É o que acontece. E a gente tem os achaves, que a gente falou, geralmente, claramente, do mecanismo de lock key, que a gente tem um padrão exclusivo de bits. E ele também não permite a revogação seletiva. Ou eu tiro de todo mundo ou não tiro de ninguém. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre a proteção baseada em linguagem. Proteção baseada em linguagem, a gente vai falar também posteriormente do compilador. Os sistemas de proteção eles preocupam-se agora não só, né, com a identidade de um recurso ao qual o acesso está sendo tentado, mas também com a natureza funcional desse acesso, né? O que aquele acesso tem como natureza, o que ele faz. E a proteção ela não pode ser mais considerada um tema de preocupação apenas para um projetista. Por exemplo, o projetista ele vai estar só te dando uma ferramenta para poder estar executando alguma tarefa, mas você tem que estar em cima para poder definir o que você vai querer ou não fazer, né? Então, é agora uma tarefa do programador e do nosso usuário também. Imposição baseada em compilador. A proteção declarada junto com a tipificação de dados, ela é muito interessante porque ela garante já na hora de rodar o programa, quando ele é composto, que a gente já defina qual é o tipo de proteção baseada em cima dele.
As vantagens disso, né, as necessidades são simplesmente declaradas, os requisitos eles podem ser declarados independentemente do que o sistema operacional te fornece. Os meios de imposição não precisam ser fornecidos pelo projetista, ou seja, ele só declara, eu preciso que essa parte seja protegida. Como vai ser protegida, ele não quer saber. Ele só quer falar que, olha, essa parte tem que ser protegida. Você se vira para implementar isso. Uma anotação declarativa natural, porque os privilégios de acesso estão intimamente relacionados com o conceito linguístico desse tipo de dado. Se ele é um dado privado, se ele é um dado público e assim por diante. E o que acontece, né, também, a principal diferença com isso de um kernel de proteção é que essa proteção não é tão grande, né, essa segurança, essa proteção. Porque você pode ter algumas falhas, você pode ter, por exemplo, uma parte que deveria ser pública, ela é protected, né, ela é protegida, e uma parte que é protegida é pública. Você tem alguns erros que podem acontecer que o kernel geralmente garante. E aí a gente tem algumas imposições, né, além dessa imposição, a imposição do kernel em comparação ao do compilador. Um kernel, ele te garante uma segurança maior do que a geração de verificação de código pelo compilador. Ou seja, você tem uma segurança muito maior com esse kernel do que com o compilador. Só que o kernel não é tão flexível, né? Ele é um core, né? Ele é um núcleo mais duro. Quando você tem pela linguagem, ela é bem mais flexível, você consegue fazer mais coisas com ela. E a eficiência, claro, quando é via hardware, é muito mais fácil. Né? Hardware mais kernel é muito mais fácil. Só que a compilação via linguagem, né? Essa compilação, ela pode ser verificada offline e ela tem ela dá um escopo de maior alto nível para a alocação de recursos e o uso deles. Então fica muito mais fácil você colocar para outros sistemas operacionais e tal, né? Então, se o hardware não está disponível para verificação, você tenta usar o software para fazer isso. Você, através dessa linguagem que possui esse sistema, você consegue fazer isso. E ele pode fazer várias verificações em qualquer tipo de hardware ou sistema operacional. É algo bem mais abstrato. E a confiabilidade geral desse sistema, né? O mecanismo de controle de acesso, ele deve ser seguro, né? Porque senão a gente vai usar um sistema que não tem um controle seguro. Além de ser seguro e para ser útil, ele tem que ser razoavelmente eficiente. Se ele não for eficiente, qual é o sentido da gente usar se ele demora pra caramba? E construtores de linguagem que permitem o programador, né, de declarar várias restrições, geralmente são muito bons porque eles podem declarar algum recurso específico que eles querem utilizar algumas vezes. E esses mecanismos eles fornecem algumas funções, né? Distribuição de competências seguras e eficiente, especificação dos tipos de operações que um determinado processo pode usar, e em que ordem esse processo pode invocar as operações. Então, assim, ele é bem mais flexível, ele consegue fazer muito mais coisas. E no Java, o que acontece no Java, né? Assim, vamos estar falando um pouco da proteção no Java, algo bem, assim, vamos falar bem enxuto, né? O Java, ele pode ser executado em um ambiente bem distribuído e ele tem vários mecanismos de proteção internos. E como seus programas são compostos por classes e métodos, você consegue fazer uma proteção restritiva. É bem interessante isso na linguagem Java. E quando a Virtual Machine ela carrega uma classe, caso você tenha estudado Java, você sabe disso, né? Ela vai atribuir um domínio de proteção que fornece as permissões daquela classe. Se ela for uma classe pública, ela vai colocar as permissões de pública nela. Caso contrário, ela vai colocar o protected ou void. A proteção void, ela é o que a gente chama de proteção nada, né? Que ela só deixa dentro do pacote dela para as outras classes. E a private não existe, porque não faz sentido você fazer uma classe privada. Eu imagino. Inspeção de pilha. Cada thread na JVM, ela tem nela uma pilha de invocações de métodos, ou seja, cada thread tem as invocações dela. E para que essa pilha, essa inspeção de pilha funcione,
o programa não pode modificar o quadro da pilha, ou seja, não pode manipular essa pilha, o que é algo muito bom porque você não está acessando a memória diretamente, às vezes. E aí você impede algum acesso que não seria permitido, ou enfim. Então, assim, as referências elas não podem ser forjadas e não pode haver manipulação de algum dado ou de algum método, que acontece muito em C. O C ele permite você fazer esse acesso direto, assim, direto, entre aspas. Você consegue fazer um acesso na memória dentro da área do processo. E essa segurança, né, ele te dá e ele vai te assegurar que uma classe não seja tratada como um ponteiro a fim de gravar no final de um array. A JVM ela vai estar sempre vendo se você acaba violando alguma proteção ou violando a segurança, assim, às vezes da classe ou enfim do arranjo que foi definido. Ela é bem fechada por isso. Sim, ela é um pouco mais pesada devido a essa proteção, só que ela é muito útil para você não fazer alguma burrada no seu código ou gerar algum problema a partir disso. E essa foi a nossa aula sobre proteção dos sistemas operacionais. Aqui nós temos um formulário, ele vai estar na descrição desse vídeo, que você pode acessar e responder algumas perguntinhas sobre proteção dos sistemas operacionais. E aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, dizendo aqui, por exemplo, nós utilizamos uma tabela de comparação entre segurança e proteção, utilizamos a cartilha de segurança da CertBR, algumas coisas do Centro de Conhecimento da IBM, utilizamos o livro de sistemas operacionais com Java dos Silberschatz e um capítulo de produção que havia na internet da Universidade OIC, eu não lembro o nome dessa universidade, desculpa. Mas aqui tem o link para vocês acessarem e poderem ver as referências que nós utilizamos. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Agradeço ao André novamente. Agradeço você, caso vocês tenham visto aqui até o final da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.